O maior sistema de transplantes de órgãos do mundo é o brasileiro. Além de ser público, conta com uma lista única de espera que contempla cirurgias realizadas pelo SUS e por planos de saúde. É importante reforçar, mesmo pacientes que têm cirurgias realizadas em hospitais privados estão sendo atendidos pelo Sistema Público de Transplantes. No ano passado, foram quase 22 mil transplantes de órgãos no Brasil. Um número expressivo que depende de doações de órgãos e que, no entanto, ficam aquém do necessário para atender a mais de 65 mil pacientes que aguardam para sair da espera. O Sistema Nacional de Transplantes é o assunto do Sala de Convidados, que começa agora. Quando eu fui ver, eu comecei a gritar, a vomitar e perder a consciência. Eu ainda não cadastrei. Não sou, mas eu gostaria de ser. Eu tive uma hepatite fulminante. Sou doadora. Foi um caso grave, uma evolução arrastada. Eu vi que, cara, eu tô vivo graças a um doador de órgãos. Então, eu tenho esse dever. Eu acho que todo mundo deveria doar, né? Pensando no próximo. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre o Sistema Nacional de Transplantes, Dr. Gabriel Ferreira Santiago, pneumologista do Ambulatório de Pré- e Pós-Transplante de Pulmão da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E participando da conversa remotamente, doutora Estela Azeca, diretora da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. E você que está em casa é meu quarto convidado, meu terceiro convidado ou convidada. A gente ia contar com a participação da representante do Ministério da Saúde, doutora Daniela Salomão, mas infelizmente ela teve um imprevisto no último momento, antes de entrar no ar, e a gente infelizmente não vai poder contar com a participação dela hoje. Então você que está em casa tem mais essa importância hoje em participar com a gente, sendo meu terceiro convidado, minha terceira convidada, falando com a gente pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do canal Saúde. Me conta se você já conversou com a sua família sobre doação de órgãos, se conhece alguém que já passou por um transplante. Não pode deixar de participar. Doutor Gabriel, muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Doutora Estela, acho que talvez a gente tenha perdido a conexão com a doutora Estela. Vamos começar aqui a nossa conversa. O Sistema Nacional de Transplantes, no Brasil, ele existe há quase 30 anos, se não me engano, né? É um sistema, um programa enorme, uma articulação enorme. Você que está na ponta desse sistema, como é que percebe o funcionamento e o panorama hoje para a realização de transplantes no Brasil? Perfeito. Primeiramente, gostaria muito de estar agradecendo a oportunidade de estar falando sobre um assunto tão apaixonante para mim, que eu estou totalmente mergulhado nesse mundo. E a primeira coisa que eu quero dizer é que eu admiro muito o Sistema Nacional de Transplante brasileiro. É algo que eu tenho esse contato direto há alguns anos, desde que eu realmente mudei um pouco a minha direção com relação à minha formação, voltando mais para a questão do transplante e a complexidade de organização em que ele funciona é algo muito estimulante e realmente me faz acreditar que é possível a gente cada vez melhorar e mudar o panorama dos pacientes com doenças graves, com insuficiências orgânicas múltiplas, né? E realmente a gente conseguir ajudar esses pacientes que são pacientes tão sofridos. E eu acho que vai ser maravilhoso a gente conversar um pouco sobre essa experiência pessoal de vocês, né? Porque realmente para trabalhar com cirurgias de transplantes tem que ser muito apaixonado pelo que faz, né? Doutora Estela trabalha no Hospital das Clínicas da USP, na Faculdade de Medicina, e no INCOR, na cardiopediatria, além de ser diretora da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Então, com certeza, a questão dos transplantes atravessa a sua vida pessoal também, né, doutora Estela? Como é que você se sente trabalhando com transplantes e como é que você percebe o sistema brasileiro hoje no atendimento aos pacientes? Vamos ver se a gente... Bom dia, gostaria de agradecer. Vocês estão me ouvindo bem? A oportunidade de participar do programa, porque sempre é uma oportunidade de esclarecimento para a população e chamar a atenção da necessidade de doação de órgãos. Eu trabalho desde o início do programa de crianças no Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas. Esse ano nós completamos 31 anos já de programa de transplante cardíaco pediátrico, e eu vejo durante essa história
de 31 anos que sempre houve interesse de todos, a política de melhora de órgãos. Assim, tanto que as crianças, principalmente, elas, nesse mundo de espera de transplante, elas são especiais. Por quê? Porque elas são pequenas e é a maior dificuldade na doação de órgãos. A gente fez um levantamento há uns anos atrás e de cada 1.000 potenciais doadores adultos, lá da Secretaria em São Paulo, isso já faz muito tempo, tínhamos 100 apenas potenciais doadores crianças. E quando a faixa etária é menos que 5 anos, então a possibilidade de ter um doador acaba sendo menor. Então, esses programas de divulgação da importância da doação de órgãos sempre reforça a população. Nesse momento, nós temos uma paciente que até já está internada há meses conosco, aguardando na UTI para um retransplante. E até ela falou: doutora, será que nós não podíamos fazer como se fosse uma chamada de doação de órgãos? Porque sei que isso pode estar ajudando, porque ela está já há muito tempo e ela está muito frágil, no sentido de ela fez transplante com 6 anos. Então, você imagina que ela já tenha passado pelo menos por 2 cirurgias e que ela está na UTI com droga vasoativa esperando. Então, é a luta contra o tempo. Com certeza. E a gente está com bastante intermitência na nossa conexão com você, doutora Estela, mas acho que esse relato é super importante, até para a gente ressaltar o caso recente do apresentador Faustão, que é um homem grande e que não necessariamente essa criança, é impossível que essa criança receba esse mesmo coração, né? E aí a gente vai falar disso ao longo do programa, e daí a importância realmente das doações para que haja uma pluralidade de doadores e mais compatibilidade. O pedido vem no pior momento que uma família pode viver, logo depois de perder um filho, o pai, a mãe, um irmão. Você doaria os órgãos de alguém que dividiu a vida com você? Uma abordagem difícil, mas que pode salvar até 8 vidas. Quando o assunto é transplante, o Brasil caminha de mãos dadas com o SUS, servindo de referência para outros países. O Sistema Nacional de Transplantes é a espinha dorsal da doação de órgãos e transplantes no país. É ele quem regulamenta, controla, monitora todo esse processo complexo, que vai desde a captação de órgãos doados ao acompanhamento de usuários transplantados. Vamos pensar no Brasil como um grande quebra-cabeça. As peças são os órgãos doados e os pacientes que precisam deles. O Sistema Nacional de Transplantes é o grande organizador desse quebra-cabeça, garantindo que cada peça vá para o lugar certo. Mas o que muita gente não sabe é que diante de um transplante, não importa a condição financeira de quem aguarda por um órgão. Ainda que algumas redes suplementares de saúde realizem a cirurgia, as chances de receber uma doação passam pelo mesmo trajeto para todos, em uma lista única gerida pelo Ministério da Saúde, garantindo aos brasileiros os 3 princípios básicos do SUS: universalidade, integralidade e equidade. Quando um usuário precisa de um transplante, ele é cadastrado numa lista de espera nacional. Nela, pessoas que aguardam por um órgão podem ser priorizadas dependendo da gravidade do quadro e da compatibilidade com o doador. Apesar de uma central nacional, cada estado possui a sua própria lista e é preferível que doador e receptor sejam da mesma região, reduzindo o tempo de transporte do órgão. Apesar de ser um modelo para outros países, o Sistema Nacional de Transplantes segue com listas extensas. Atualmente, mais de 65 mil pessoas aguardam por um transplante. Dados do Ministério da Saúde mostram que depois do rim, a lista é maior para córneas, fígado, pâncreas e rim juntos e coração.
Uma barreira na hora de diminuir essa lista tem sido o consentimento familiar. No último ano, a taxa de recusa foi de 47%. E segundo a legislação brasileira, mesmo com a decisão da pessoa de ser um doador, em caso de morte, a palavra final é da família. Portanto, é fundamental conscientizar a população sobre o processo de doação e transplante de órgãos. O que você pensa sobre doação de órgãos? Eu acho que todo mundo deveria doar, né? Pensando no próximo. Eu acho muito interessante. Acho legal, né? Você é doador? Não. Não sou, mas eu gostaria de ser. Eu ainda não cadastrei, mas eu tenho muito interesse. Sou doadora. Mas sua família sabe dessa sua vontade? Sabe? Sabe, todos sabem. Você sabe o que tem que fazer ou ainda não sabe? Mais ou menos. Não. Aqui no Brasil, basta que você converse com a família e deixe expresso para eles que você tem essa intenção. A partir de hoje, vai pensar mais sobre isso? Com certeza, com certeza. Se todos souberem que só basta isso, é um passo muito importante para que a nossa população tenha uma vida mais, né, até mesmo de qualidade, né, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de poder viver mais. E olha, a gente está cheio de participação da audiência. Vamos começar a contemplá-los, né? Primeiro eu tenho aqui uma mensagem do Elvis Silvio Magalhães. Ele mandou para a gente pelo Instagram. Vi que vocês vão estar com o pessoal do Sistema Nacional de Transplantes. Só gostaria de agradecer por eles existirem. Então já fica aí a mensagem para Dr. Gabriel e Dra. Estela. E aí ele completa. Sou transplantado 2 vezes via SUS. Um de medula óssea pelo HCFMRP, essas siglas enlouquecem qualquer apresentador no ao vivo, e outro de fígado por sequela do acúmulo de ferro da doença falciforme. Vejo as pessoas questionando filas. Muitos não sabem o que é o Sistema Nacional de Transplantes e não sabem o que é MELD, no caso do transplante de fígado. Grande abraço. Essa experiência é interessante para a gente primeiro ver o quanto que realmente a vida em algum momento dependeu de um transplante, o quanto que fica uma gratidão. Imagina as crianças que a doutora Estela atendeu há anos atrás, que se tornaram adultos e já têm seus filhos, ou seja, é a continuidade da vida mesmo, né? Agora, doutor Gabriel, ele fala aqui de 2 tipos de transplantes. A gente aqui, enquanto assistia a matéria, você ia comentando, né, das diversidades que existem dentro do sistema, das complexidades, né? Queria te pedir para trazer um pouquinho dessa abordagem que você vinha falando e que é tão importante, para o pessoal entender, inclusive, por que às vezes demora a chegar o órgão e chegar a esse tratamento concluído, né? Exato. Quando a gente fala de transplante, principalmente quando a gente fala de transplante de órgãos sólidos, né, a gente pensa em alguns órgãos e todos eles em fase final uma doença muito avançada, tá? O que a gente chama de uma insuficiência ou uma doença terminal para aqueles órgãos, ok? Então a gente pode pensar de rim, fígado, coração e pulmão de forma mais, para a gente englobar os principais, digamos assim, tá? E cada um tem seus critérios de gravidade, principalmente é exatamente com esses critérios de gravidade que nós temos que nos guiar com relação à nossa alocação na lista. Eu não gosto de falar de fila, porque fila parece algo muito cronológico. Né? Sem complexidades, né? Exatamente. Quem chegou primeiro está em primeiro, quem chegou em segundo está em segundo e quando a gente pensa em transplante de órgãos, a gente não tem que pensar como uma fila. A gente tem que dar preferência ou prioridade, digamos assim, quem está mais grave. E como a gente calcula isso? Não é da nossa cabeça. Existem pontuações em cada um dos órgãos, digamos assim, em que a gente vê, se a gente não transplantar esse paciente no próximo ano ou nos próximos poucos meses, esse paciente tem uma chance de morrer de 80%, de 90%. Então, obviamente, esse paciente tem que ser priorizado. Não tem como ele ficar em 50º na fila, aguardando o seu momento, porque ele não vai aguentar. Enquanto o paciente que está em 10º da fila tem uma insuficiência hepática, por exemplo, né, do fígado, mas que ainda tem um fígado funcionando de forma razoável, digamos assim. Então, esse paciente pode esperar um pouco mais. Caso esse paciente é grave, esse paciente também pode passar na frente, digamos assim, ser priorizado. O rim, o fígado, ele tem essas pontuações, digamos assim, muito bem definidas. O coração e o pulmão, nós temos alguns critérios que a gente pode levar em consideração para priorizar.
Tá? Então, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, ou um paciente, falando da minha área, que eu sou pneumologista, o paciente que tem uma doença pulmonar grave, que acaba internando insuficiência respiratória, que precisa de algum suporte ventilatório, esse paciente a gente fala diretamente com na Central Estadual de Transplante, que passa para o Sistema Nacional de Transplante, a gente prioriza esse paciente, porque esse paciente, se a gente não resolver a vida dele, não transplantar de forma muito rápida, esse paciente vai falecer em poucas semanas. Então, é muito importante a gente conseguir entender essas peculiaridades com relação à alocação, que a gente chama assim, dentro da lista de cada um dos órgãos. Doutora Estela, doutor Gabriel falava aqui, né, da importância dessa organização e citou a Central de Transplantes, lembrando que o Ministério da Saúde faz uma grande coordenação nacional, eventualmente um órgão que está em São Paulo vem para o Rio de Janeiro ou vice-versa, mas existe também uma priorização de proximidade, né, para que esse órgão possa ter uma garantia maior de ser realmente aproveitado pelo paciente. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência, dessa relação com a Central de Transplantes e com essa grande logística que é fazer chegar uma doação que, infelizmente, no Brasil é rara, a um paciente que está, como o doutor Gabriel, priorizado na lista do transplante. Então, eu acho que as mensagens que ficam são, primeiro, que a fila é única. Segundo, que tem critérios de priorização. Então, um paciente que está já há algum tempo na fila, eu digo porque muitas vezes o paciente é listado por via ambulatorial, não está internado. E esse paciente tem a possibilidade de descompensar e dessa forma ele é priorizado, quer dizer, ele acaba passando na frente por conta da situação clínica, quer dizer, o paciente está na UTI, está dependente de drogas, está em insuficiência renal, quer dizer, então os órgãos já estão ficando debilitados, fracos e não funcionantes. Daí, nessa situação, o paciente, ele é priorizado. Nós vemos atualmente que, infelizmente, os pacientes que estão priorizados têm maior possibilidade de receberem um órgão devido à condição clínica deles. Mas não é só isso que vai determinar se um receptor que está aguardando na fila irá receber o órgão ou não. Há necessidade de outros itens, que são a compatibilidade do tipo de sangue. Tem tipos de sangue mais frequentes, como A e o O, menos frequentes, como o tipo B, mas também depende de quantos que estão na fila daquele tipo de sangue e quantos que são priorizados. Além disso, há a necessidade da compatibilidade do sistema imunológico. Em criança, especificamente, além disso, temos que avaliar se o coração ele cabe no receptor, né? Então, não adianta nada você ter uma criança de 1 ano de idade e você querer colocar um adolescente de 15 anos, não vai caber, porque uma criança de 1 ano de idade pesa em torno, ainda mais em lista, deve ter uns 7, 8 quilos, no máximo 10 quilos, porque está desnutrida, e um doador infantil de uns 10 anos, em geral, são pacientes que estão rígidos, sofreram traumas, caíram, afogaram, enfim, caíram da bicicleta, tiveram uma queda, e esse potencial doador de 10 anos, pelo menos deve estar pesando em torno de 40 quilos. Então, quer dizer, não vai caber 40, 50 quilos, não vai caber esse paciente nesse potencial receptor. Então, por isso dá dificuldade. Então, são vários os critérios, tá certo? E mesmo em adultos, a necessidade de ver tanta comparsas que pesam, por exemplo, 70 quilos, estão muito desnutridos, 60 quilos, e não vai caber, dependendo da altura, do tamanho, um doador que tenha, por exemplo, uns 120 quilos, que hoje é frequente, por conta da obesidade e tudo mais. Então, há necessidade de se estudar adequadamente
para que a cirurgia seja feita com sucesso. É interessante nesse seu depoimento, doutora Estela, porque vem de novo a questão das polêmicas que eventualmente circundam aí o sistema de transplantes, e fica muito claro, né? Não basta a pessoa estar mais tempo na fila, né? Quando uma lista tem aí suas complexidades, principalmente de compatibilidade. Eu imagino até que eventualmente possa se perder órgãos por conta da incompatibilidade de quem está na fila. Ou seja, você tem uma fila com 65 mil pessoas, mas ninguém é compatível com aquela pouca doação que chega eventualmente, né? E aí, doutor Gabriel, eu vou trazer aqui mais uma participação da nossa audiência, do Rodinei, nosso telespectador frequente aqui no Sala de Convidados. Obrigada, Rodinei, por mais essa participação. Ele pergunta o seguinte: é possível se cadastrar para ser doador de fígado, já que ele se regenera, ou outros órgãos e tecidos que se regenerem, além do sangue e medula óssea? Bom, normalmente a doação de fígado pode ser feito o que a gente chama de intervivos, né? Assim como o transplante renal também. Existem diversas questões relacionadas à parte burocrática que tem que ser levada em consideração. Normalmente está muito vinculada à doação para familiares, tá? Até porque é um procedimento, mesmo para o doador, que não é um procedimento sem riscos, diferente da medula e, obviamente, a doação de sangue, que é algo sem risco praticamente. Você doar tanto rim quanto fígado é um procedimento com uma complexidade bem significativa. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Então, normalmente fica muito restrito à doação entre familiares consanguíneos, até porque a compatibilidade é muito mais fácil por ser da mesma família, tá? Então, normalmente não existe essa abrangência, digamos assim, excluindo a possibilidade tanto de medula óssea, que existe o redome, que é exatamente essa parte que faz a doação de medula, e, obviamente, a doação de sangue, que todos têm que fazer de forma frequente e periódica. E a doutora Estela, também buscando aí nessa complexidade toda, o que é necessário no hospital que vai realizar o transplante em termos de estrutura? E também lembrando que não somente existem os transplantes realizados em hospitais, em espaços da saúde pública, como também do setor privado de saúde, mas ainda que o SUS eventualmente se utiliza de espaços do setor privado, ou seja, o paciente vem pelo SUS, é atendido no hospital privado e realiza esse transplante, ou seja, em busca dessa estrutura necessária, o Sistema Único de Saúde se adequa às necessidades desse paciente, desse centro cirúrgico, não é isso? O que é importante é que, para o transplante em um hospital público ou privado, de que aquele estabelecimento ele tenha um programa dedicado de transplante. Isso eu acho fundamental. E nós estamos lutando para isso, porque não basta fazer o procedimento cirúrgico em si. Há necessidade de há uma complexidade no sentido de, tanto no momento intraoperatório, de pessoas dedicadas, especializadas, para que possa fazer o procedimento de forma adequada. Então, a equipe ela é multiprofissional, então, que vai desde do cirurgião, o médico clínico que indica o transplante, que conversa com o paciente, que vê as comorbidades do paciente, o cirurgião, equipe cirúrgica anestésica, que tenha o cuidado com o paciente com cardiopatia, esse em criança congênita ou não, mas paciente grave, todo o arsenal medicamentoso e os cuidados pós-operatórios, quer dizer, no transplante propriamente dito, que se fazem necessários, porque assim, não é somente trocar o coração, no caso, o órgão em que eu tenho experiência, mas depende de um contexto muito maior do que isso, e de um acompanhamento para que o sucesso, com tanta escassez de órgão, eu acredito que programas de transplante cardíaco
principalmente pediátricos, sejam qualificados em hospitais especializados para que haja uma continuidade de tratamento. Não basta se realizar o transplante e o paciente ele fica sem o segmento. Entende o que eu quero dizer? Há necessidade de uma experiência da equipe para que se possa dar a melhor assistência ao paciente. Mais um incentivo aí para que haja doações, eu acho que né? Fica essa a principal mensagem. Sim. Até porque quanto mais transplante essa equipe realiza, mais expertise ela ganha. Sim. Então, eu acho que um dos pilares é, de fato, o aumento do número de doação de órgãos. Uma campanha nacional para que se possa ter mais doadores e que os pacientes eles possam se beneficiar, que estão na fila do transplante. Muitos pacientes estão em casa, não estão hospitalizados, mas estão extremamente limitados, estão com uma qualidade de vida muito ruim, mal conseguem se levantar para ir para fazer os cuidados habituais. Então, assim, se faz necessário que aumente o número de doação de órgãos. Doutor Gabriel pediu para comentar, né? Sim, com relação a essa questão da complexidade, dessa continuidade no acompanhamento, né? Eu costumo sempre falar para o paciente, na primeira consulta, ele é encaminhado, no meu caso, para pulmão, né? Para transplante de pulmão, aquele paciente tem uma doença pulmonar grave, ele é encaminhado para o ambulatório do transplante. Primeira coisa que eu falo com ele é, entenda que o transplante de pulmão não é um procedimento, não é a cirurgia que vai ser feita. Na verdade, é um processo que começa nessa primeira consulta que a gente está fazendo aqui e não acaba nunca mais. É um casamento sem direito a divórcio. Exatamente porque o paciente tem que ser preparado para realizar o transplante. No caso do pulmão, é um preparo muito longo, necessita de uma reabilitação cardiopulmonar para o paciente ter um condicionamento mínimo para ele conseguir tolerar a cirurgia, que é uma cirurgia muito complexa. Quantas horas demora? Um transplante bilateral costuma demorar de 10 a 12 horas, Nossa. Pelo menos. Isso a equipe fica sem parar? Sem descanso? Sim, na verdade é mais de um cirurgião, né? Obviamente, tem um cirurgião que vai captar o órgão e outros cirurgiões que ficam ali fazendo transplante propriamente dito, até porque tem que ter uma sincronicidade quando o órgão já está chegando, o paciente já tem que estar pronto e até mesmo com a cavidade aberta, porque a gente tem um tempo muito curto entre o tempo de captação e o tempo de implantação. E depois daquele momento do transplante, existe um pós-operatório de altíssima complexidade no CTI, que eu preciso ter profissionais, médicos intensivistas, fisioterapeutas, enfermeiros, todo mundo apto a cuidar desse paciente, que tem que ter um olhar totalmente diferenciado, e depois que o paciente vai de alta, ele continua um acompanhamento ambulatorial com toda uma equipe multidisciplinar, como a Estela falou, com pneumologista, no caso do pulmão, com pneumologista, com nutricionista, com fisioterapeuta, faz reabilitação no pós-transplante. Então, é uma equipe muito grande que necessita ter um conhecimento específico daquele tipo de paciente e um hospital que precisa ter uma estrutura muito dedicada àquilo. Então, não adianta uma pessoa ou duas pessoas quererem fazer o transplante. Vamos fazer transplante aqui no hospital. Precisa de toda uma estrutura ao redor dela, tanto de equipe quanto de estrutura também dentro do hospital. Então, por isso que é tão complexo nós criarmos vários centros de transplante, porque quanto mais centro criarmos, talvez a gente vai dividir essa expertise por vários, então é necessário que a gente tenha essa capacitação dos profissionais para que a gente consiga ampliar essa oferta também de novos centros transplantadores, principalmente nos órgãos de maior complexidade, que dentre esses que nós estamos falando, o coração e o pulmão, acho que entram com essa especificidade, digamos assim. E que relato interessante, doutor Gabriel. Então, assim, eu te ouvindo, eu só penso assim, nossa, viva os profissionais de saúde, viva essa vontade de trabalhar com algo que é tão complexo, que gera tanta emoção, né, com certeza, sim. E viver ali sob pressão, e viva o SUS, né, que realiza todos esses procedimentos. No próximo bloco, a gente traz um exemplo de como a lista de espera por um órgão nem sempre pode seguir as mesmas regras de uma fila. E você vai entender por quê. A gente já volta, não sai daí. Sala
Sala de Convidados está de volta conversando sobre o Sistema Nacional de Transplantes. Comigo no estúdio para essa conversa, Dr. Gabriel Ferreira Santiago, pneumologista do Ambulatório de Pré- e Pós-Transplante de Pulmão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E participando da conversa remotamente, doutora Estela Azeca, diretora da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Prioridade na fila do transplante está longe de ser um privilégio. O Bruno, que você vai conhecer agora, é um exemplo do quanto urgência e compatibilidade com o doador são determinantes para quem não pode esperar. Eu estava em casa com a mãe do meu filho e do nada me deu uma febre. Estava no sofá e o mal-estar, eu peguei assim, falei, gente, tô com uma febrezinha. E o mal-estar chato, do nada, assim. E nisso eu fui pro banheiro, falei assim, vou tomar um banho para ver se essa febre baixa. Quando eu fui ver, eu comecei a gritar, a vomitar e perder a consciência, pedir socorro. A partir de então, eu estava no banheiro, não lembro de absolutamente mais nada. Eu tive uma hepatite fulminante, um ataque fulminante no fígado. O Bruno já chegou ao hospital inconsciente e depois de alguns exames foi constatado que ele precisaria urgentemente de um transplante de fígado. O doutor Marcos Lins foi quem acompanhou o caso. Ele conta que o Bruno ficou em coma e foi rapidamente inscrito no Sistema Nacional de Transplantes com critérios de prioridade. Resumindo, ele tinha uma alteração clínica, laboratorial e de imagem, sugerindo falência hepática. Então, num paciente sem doença prévia. Então, ele tinha transaminases elevadas, bilirrubinas elevadas, a função renal piorou bastante, coagulação também, o coagulograma dele super alterado. Então, ele preencheu critérios de priorização. É aí que entra o lance da fila. Entende? É aí que entra o lance da fila. No meu caso, eu estava sem o órgão. Ou seja, eu entrei como prioritário na fila. Porque tem gente que está na fila do transplante, está vivo. Está vivo com 30% do fígado, tem 40% do coração, tem 40% dos seus rins, 15% do outro órgão, mas está vivo, consegue esperar um pouco na fila do transplante. Então, é por gravidade. Tem um cara que vai chegar lá com 2% do órgão, 1%. No meu caso, chegou morto, faleceu. Então, foi prioridade, é o primeiro da fila. Pá! E, por sorte, veio a boa notícia da compatibilidade com um órgão doado no Mato Grosso do Sul. Um rapaz tinha falecido lá, era doador de órgãos, entrou para a central de transplante, secretário de saúde, manda um jato, vai lá buscar. O fígado foi transportado até São Paulo. A cirurgia foi realizada com sucesso, mas com uma chance de 2% de sobreviver, o seu pós-operatório foi marcado por muitas complicações. Ele já vinha grave. Então, até o fígado, digamos assim, no termo leigo, pegar no tranco, então demorou um pouco. Então, ele ficou super grave, precisando de drogas vasoativas para manter a pressão do sangue, a pressão arterial normal. De tanta noradrenalina para me manter vivo, meus braços e as pernas estavam necrosados, de tanto tempo em coma, parado, meus braços e as pernas necrosados. Eu não mexia nada do pescoço para baixo. Foram 5 meses de recuperação, metade do pé direito amputado e muita vontade de viver. O que a mente me ajudou a curar e sair daquele hospital, na cama do hospital, assim, cara, rindo o tempo todo. Chegavam as enfermeiras, e aí, Bruno, como é que você tá? Eu falei, tô ótimo, tá tudo bem. Logo mais eu tô saindo daqui. E o quadro clínico bizarro. O médico falava assim, eita, Brunão, aí vamos que vamos. Foi um caso grave, uma evolução arrastada, mas ele sempre esteve ali confiante, sempre esteve otimista. Eu tive o prazer de acompanhá-lo em todas as fases. Então, assim, quem olha para ele nem desconfia que ele é um paciente transplantado. Vida absolutamente normal, está reintegrado à sociedade, superativo, trabalhando. E dessa história, o Bruno tira um novo propósito: a conscientização das pessoas sobre a importância da doação de órgãos, um gesto que salva vidas. Todo o nosso propósito tem muito a ver sobre aquilo que nos causou muita dor e a gente passou. Que eu vi que, cara, eu tô vivo graças a um doador de órgãos, sabe?
Então eu achei isso incrível demais, incrível, incrível. E a gente sempre escuta falar sobre doação de órgãos, né? Sempre, sempre, sempre para cá, para lá, mas não dá muita ênfase. Então, eu tenho esse dever. Olha, você que está em casa, vai participando. A gente tem algumas participações aqui da audiência e eu já vou voltar para a nossa conversa, doutor Gabriel, trazendo uma pergunta do meu diretor, Renato Salles. Ele fez uma pergunta aqui enquanto rolava a matéria. Ele pergunta o seguinte: se esse órgão que já foi recebido por um receptor ali que precisou, que foi doado uma vez, se ele pode ser doado novamente por esse paciente que o recebeu? Olha, eu não tenho conhecimento desse acaso, digamos assim, né? Você diz quando o paciente foi transplantado, por acaso... Ele recebeu o fígado, por exemplo, e aí ele teve... Que Deus o proteja, uma morte cerebral. E aí a família resolve doar esse fígado, pode? Então, eu não tenho conhecimento desse caso, nunca ouvi falar, porque seria uma coincidência, algo infeliz, digamos assim, tá? Porque, infelizmente, são poucos os casos de morte que acabam gerando um potencial doador. Tá? Se a gente for pensar em as pessoas que a gente conhece que morreram, quantas tiveram uma morte encefálica propriamente dito, né? Que é importante a gente ressaltar isso para quem está assistindo. Não é qualquer tipo de morte que leva à possibilidade da doação. Exatamente. Precisa ver a morte encefálica, que não é nem a mais comum, né? Das formas de se ter o paciente no final da vida, né? É muito pouco comum. E necessita de diversos critérios, inclusive critérios de exclusão. Eu preciso ter certeza que aquele órgão que eu estou pegando, captando para doação é um órgão saudável, com uma probabilidade de ser saudável. Então tem critérios de idade, critérios de doenças prévias, pacientes com doenças neoplásicas, né, cânceres recentes, mesmo que curados ou mais curados em pouco tempo, não são candidatos a serem doadores. Então tem uma série de critérios que acaba, infelizmente, afinando um pouquinho esse filtro, né? Então os potenciais doadores acabam sendo uma minoria dos pacientes que acabam evoluindo para óbito. Por isso que é muito importante a gente aumentar esse pool, né, de doadores, de potenciais doadores, pessoas que realmente queiram doar, para que a gente não tenha o maior filtro de todos, que é o filtro de recusa familiar. Como a gente trouxe a informação, 47% de negativa. Entenda que quando alguém vai entrevistar o familiar, é porque aquele paciente é um candidato potencial. Está totalmente enquadrado, né? Então, assim, ele está ali, ele está pronto, só precisa do sim. E 47% desses pacientes tiveram uma negativa dada pelo familiar. E a gente tem que entender o outro lado, né? É um momento de muito luto, normalmente são mortes traumáticas, né? São mortes que a gente não esperava, de pacientes saudáveis, e você vai chegar para o familiar naquele momento, olha, sinto muito, etc., mas precisamos conversar sobre doação. Óbvio que a equipe que faz essa abordagem é uma equipe treinada, né? Muito treinada, super competente, fazem um trabalho incrível. Tá? Mas ainda assim, a gente tem que entender o outro lado. E muitas vezes, quando a gente vai perguntar o porquê da negativa, a família fala, eu não sabia o que ele queria. Não sei se ele queria ou não, então eu prefiro que não. Entende? Dificilmente uma pessoa vai dizer que quer, aliás, já deixo aqui publicamente registrada, sou doadora. É o que eu falo. A gente precisa, no almoço de domingo, falar sobre doação de órgãos. É que a gente não quer falar de morte, né? Aí trazendo aqui a doutora Estela para a nossa conversa, doutora Estela, acho que tem esse tabu, né, de se falar, a gente parece que tem medo de falar sobre a morte, que é algo inevitável, em algum momento vai acontecer. Importante as famílias falarem sobre isso, né? A única certeza nossa, infelizmente ou felizmente, é que um dia todos nós iremos, né? Mas, voltando a essa questão de se um paciente transplantado ele pode ser um potencial doador, quando se trata de coração propriamente dito, o coração do paciente transplantado, nós temos que ter certeza que esse potencial doador transplantado, eles não esteja com rejeição, não tenha algum grau de já doença vascular do enxerto, que é a principal limitação do transplante. Então, fica aí a mensagem que para isso teria necessidade de fazer uma biópsia endomiocárdica, ter os critérios microscópicos para saber se aquele
coração que está sendo doado, de fato, eles têm ausência de rejeição. E em relação de você ser um doador ou não, e saber que o primeiro critério é você estar em morte encefálica, né? Estando em morte encefálica, daí você tem os critérios que cada órgão possa receber, cada equipe vai estar avaliando a funcionalidade do órgão a ser doado. Mas, por isso que vale a pena chamar novamente a atenção que a doação de órgãos ter eu diria, uma abordagem que o paciente, ou o indivíduo, ele tenha consciência de ser um doador de órgãos antes de acontecer o fato. Deixar bem claro para a família que gostaria de ser um doador, porque naquele momento de muita dor, que aconteceu, de fato, o falecimento, a morte, de a família se posicionar, muitas emoções estão envolvidas. Então, é importante que nós tenhamos uma de educação em relação a esse quesito de ser um doador, já deixar declarado isso em vida, quando possível, assim, de uma forma, eu diria, como nós temos uma carteira de identidade, já deixar claro que eu sou um doador de órgãos, como mesmo muitas pessoas fazem, tá certo? Eu acho que essa é a grande mensagem. O que impede uma pessoa de ser doadora? Por exemplo, uma pessoa portadora de alguma doença crônica, câncer, hepatite, hepatite no caso do fígado, por óbvio, né? E câncer no caso do órgão em si que foi adoecido. Existe alguma restrição para esses pacientes que têm alguma doença crônica de uma forma generalizada de doação? Sim, diversas doenças crônicas impedem, tá? Infecções, por exemplo, um paciente que tem um quadro de tuberculose em atividade ou que tratou há pouco tempo é um paciente que acaba sendo inapto à doação de órgãos. Pacientes que já tiveram doenças neoplásicas, porque pode existir a possibilidade de ter um implante metastático, mesmo que mínimo, que não seja visto por um exame, mas que no paciente transplantado, receptor, até por conta das medicações que são necessárias de serem feitas no pós-transplante, aquele câncer pode evoluir, ok? Fora outras várias doenças. O paciente que tem um AVC prévio, isso querendo ou não mostra que ele tem uma doença vascular significativa. Outros pacientes com outras doenças vasculares significativas também acabam sendo impossibilitados de doarem para determinados órgãos. Isso é muito definido para cada órgão. Então, o critério para excluir o órgão, o rim, por exemplo, de ser doado, não é o mesmo critério para o pulmão nem para o coração. Cada um tem suas especificidades. E aí vamos trazer mais um pouquinho da participação da nossa audiência. Olha só, o Francisco de Assis Caldas encaminhou para a gente pelo WhatsApp do Maranhão. Doutora Estela, ele diz o seguinte: atualmente percebo uma ampla divulgação sobre transplantes de órgãos no Brasil em todos os grandes veículos de comunicação. Qual era o cenário de transplantes antes de 27 de agosto de 2023. Acho que ele está se referindo aí ao caso do apresentador Fausto Silva, né, que realmente mobilizou bastante a atenção para o sistema de transplantes. E aí eu trago a pergunta dele, já complementando, né, doutora Estela, em que medida, quando uma pessoa, uma celebridade, alguém muito conhecido, necessita do órgão, a sociedade volta seu olhar para essa necessidade da doação e acaba gerando aí um benefício para o sistema, né, na recepção de mais órgãos? Nós, no programa de transplante infantil, tivemos muitas experiências em relação à divulgação dos potenciais, dos receptores aguardando transplante em fila para a curação de crianças que
estavam aguardando há muito tempo e daí, por iniciativa da própria família, eles vão procurar as mídias, a rede social e inclusive, matérias em programas de televisão para que dê uma chamada em relação à necessidade mesmo daquele ente querido de precisar de um órgão. E sempre, na sequência, felizmente, somos agraciados com um órgão. Isso não foi uma vez, foram várias vezes. Existem canais que fizeram programas de uma semana e nós não tínhamos praticamente o ano inteiro. No Dia das Crianças foi feito uma divulgação ampla e, assim, depois da Semana da Criança, nós tivemos 2 transplantes na sequência. Então, o fato de ser uma pessoa que é conhecida, de fato, mobiliza a sociedade, né? No sentido que eu diria de conscientização da doação, porque, como eu já comentei antes, há necessidade de uma educação contínua e de uma chamada contínua em relação à doação de órgãos, porque, como eu já falei também, no momento de muita dor, acaba sendo difícil de você ali declarar que aquele teu ente querido que está indo embora seja um potencial doador, né? São tantas os sentimentos e as preocupações envolvidas naquele momento que, de fato, acaba, eu diria, sendo deixado a segundo plano, mas é fundamental para que uma outra pessoa, um outro paciente tenha uma segunda chance de vida. Você ser um doador de órgãos, então, é fundamental vamos voluntariamente sermos doador de órgãos, né? Como foi citado também anteriormente, há necessidade de critérios para aceitação desse doador, né? Infecção é uma das contraindicações, tem doenças mórbidas, comorbidades também acabam atingindo o órgão a ser doado, por exemplo, o fígado, se o paciente tiver uma alterações das enzimas hepáticas, ele é alcoólatra, enfim, e mesmo a parte do coração, propriamente dito, se o paciente ele tem uma função do coração que seja fraca, por qualquer motivo que seja, até mesmo por uma inflamação, uma miocardite, ele não pode ser um potencial doador. Doutor Gabriel, tem um ponto que eu queria trazer para a gente está caminhando para o finalzinho agora do programa, mas eu não queria terminar sem falar disso, porque o Bruno fala na matéria, ele tem uma fala assim, o secretário de saúde falou, pronto, manda um jato e buscar o órgão em outro estado, né? E isso traz a mensagem da vontade política, né? Eu, alguns anos atrás, fui com o Canal Saúde a Santa Catarina, há mais de 10 anos, 2010 ali, e eu lembro disso acontecendo. Santa Catarina, na época, era um dos poucos estados que realizava transplantes com frequência no Brasil. De lá para cá, crescemos muito nesse sistema, né? Mas naquela ocasião, uma das coisas que ficou muito clara para a nossa equipe foi exatamente isso, o secretário de Saúde disponibilizando o helicóptero da Secretaria de Saúde para a realização dos transplantes. E aí essa vontade política faz diferença até de estado para estado, né? Exato. Agora, 2 questões que eu acho que vale a pena a gente conversar. Assim, primeiro, é a vontade política e a necessidade de organização com relação à captação desses órgãos. Eu preciso ter um cuidado muito especial a esses potenciais doadores. E, para isso, eu preciso de uma organização daqueles hospitais. Santa Catarina e Paraná são nossos principais exemplos de estados que se organizaram para conseguir fazer uma boa captação de órgãos. E leva tempo, né? Leva Você vê tempo. Quanto tempo que eles já estão com foco nisso, né? É um treinamento de todos os hospitais, de todos os profissionais envolvidos naquilo, desde o técnico de enfermagem que está cuidando daquele paciente, o médico que tem que saber exatamente o que fazer com aquele paciente que está em morte encefálica.
E outra coisa que eu gostaria de falar, morte encefálica, muitas vezes quando a gente vai abordar a família, quando os profissionais vão abordar a família, não, mas o coração dele está batendo. Quando a gente estabelece o diagnóstico de morte encefálica, é um paciente que faleceu, que realmente não tem mais cérebro. Se desligar os aparelhos, ele vai parar de bater esse coração. Então é muito importante a gente saber isso, aquele paciente está em óbito. Tá? Então é necessário que a gente continue cuidando daquele paciente, de todos os outros órgãos daquele paciente, de forma muito dedicada. E Santa Catarina e Paraná são 2 estados que sempre se destacam há muito tempo com relação a isso. E com relação, você falou dessa estrutura necessária, né, que a gente conta realmente com todo esse aparato público voltado, porque muitas vezes a gente tem muito pouco tempo para captar aquele órgão. O pulmão é o órgão que tem um tempo de isquemia muito curto, são 6 horas. Cada órgão, inclusive, ideal. tem seu tempo, Exatamente. né? É importante ressaltar isso. O tempo de isquemia que a gente fala é o tempo que a gente tira o órgão do doador até o tempo que a gente está botando o órgão no receptor. Ou seja, doutor Gabriel, uma doação de um pulmão do Rio de Janeiro para o Amazonas... Não pode. Não pode, né? A gente acaba tendo que delimitar de acordo com a área geográfica também, tá? E muitas vezes não tem como, obviamente, a gente ir de carro ou de ambulância, tem que ser por via aérea. Normalmente quem dá esse apoio são as próprias Forças Armadas, tá? Que vão com o médico que vai captar, levam o médico até o hospital que vai fazer essa captação e volta com o médico. De avião, de helicóptero, isso N vezes. E a gente tem essa estrutura por trás, assim. Sim, cada vez mais existe essa vontade política, está havendo uma reorganização, inclusive, do Sistema Nacional de Transplante, em que a gente está vendo progressivamente uma melhora com relação a essa organização de toda essa estrutura que é necessária. Então, é uma engrenagem, é uma máquina com muitas engrenagens, né, de uma complexidade ímpar, que é desde o comecinho daquele hospital que viu aquele paciente que é o potencial doador, até todo esse processo e chegar no receptor. Então é muito complexo e com muitas incógnitas nesse meio que a gente tem que ir solucionando e de forma muito rápida. Doutora Estela, antes da gente terminar, eu queria contemplar 2 questões aqui que chegaram para mim, para a gente finalizar o programa. O Rodinei encaminhou uma outra pergunta dizendo o seguinte: existem subgrupos sanguíneos para além do sistema ABO, que às vezes são detectados nos bancos de sangue, mas as pessoas que a eles pertencem não são cadastradas para possíveis doações. Essa é a afirmação que ele faz. Seria interessante conscientizá-las para o cadastro. Aí queria só confirmar isso com você e pedir para você falar a respeito. E o meu diretor, Renato Salles, que está adorando o programa hoje, mandou outra dúvida que eu achei também bem interessante. Qual é o limite de idade para fazer a doação? Se existe, né? Ótimas perguntas. Basicamente, em relação à compatibilidade do sistema ABO, segue a compatibilidade da doação de sangue. Mas vale a pena ressaltar que no Canadá e em vários centros do mundo inteiro já se faz transplante com tipagem de sangue incompatível, né? Então, você é do grupo O, mas você é um doador universal, mas também existe a parte do subgrupo que é o RH, presença ou não do antígeno RH, bem como, por exemplo, o grupo A, existem subgrupos, né? Grupo 1, grupo 2, mas isso são detalhes muito específicos na hora do banco de sangue de se realizar e de fazer a coleta da amostra e os derivados de sangue que devem se realizar no momento do procedimento. Mas para a doação em si, o mais importante é o grupo sanguíneo ABO, que inclui o tipagem A, B, grupo AB e o grupo O, sendo que o AB ele é receptor universal e o grupo O ele é um doador universal. Com relação ao doador, depende do órgão que você está se referindo e propriamente da idade que você está referindo, né? Por exemplo, em crianças, o recomendado é que se tenha menos que 40 anos de idade, né? Que isso é praticamente incompatível, por exemplo, para um coração de adulto,
né, o adulto, ele tem uma maior abrangência em relação a potenciais doadores. Quer dizer, imagina se a limitação fosse 40 anos, né? A grande maioria das pessoas é por volta de 50, 55, enfim. Por isso que depende da idade, do órgão que se está está necessitando, e também depende da gravidade do paciente, né? Então, é possível que até se aceite doadores marginais, dependendo da condição do paciente. Mas porque, acho que por exemplo, quando você fala de um corpo... Não sei se eu estou certa, mas eu acho que ele está perguntando, assim, uma pessoa que falece aos 90 anos e tem morte encefálica, ela pode ser doadora? Ah, não. Isso já é mais difícil. É isso, Renato, que você está me perguntando? Só para confirmar aqui. Tem um limite, né, gente? E a vida tem seu tempo também, né? Então, claro, buscar a qualidade de vida para quem tem muito pela frente. E queria agradecer muitíssimo a presença e a participação de vocês aqui nesse programa de hoje e agradecer porque vocês salvam vidas. A vida de vocês é salvar outras vidas. Então, acho que a gente tem muito a agradecer aos profissionais de saúde, sobretudo os profissionais de saúde que atendem ao SUS. Muito obrigada pela participação de vocês. Hoje nosso tempo é curtinho, mas a gente vai voltar a falar desse assunto com certeza. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. E não esquece de conversar com a sua família. A gente nunca sabe de que ponta do transplante a gente pode estar amanhã. Seja doador e compartilhe essa conversa com todo mundo. Entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!